Glória a Deus, santo é o Senhor. Irmãos, ficar na comunhão, irmãos, o Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. O Senhor colocou no meu coração. Vou achar aqui e já anuncio para os irmãos. De Eclesiastes. Do livro de Eclesiastes. Eclesiastes ficam antes de Cantares de Salomão. Salomão, filho de Davi, escreveu o Eclesiastes, Cantares de Salomão primeiro, depois Provérbios, e escreveu o livro de Eclesiastes também. O Senhor pôs no meu coração, capítulo 12. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, do quais venho a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, de vaidade diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. O Senhor trouxe nesse instante este conselho dado a Salomão. O Senhor inspirou no coração dele, já na sua velhice. Salomão alcançou uma sabedoria maravilhosa, alcançou, irmãos, de Deus, quando ainda menino, Davi o honrou, Davi o chamou, já próximo da morte, perto de findar os seus dias, no seu leito, quando a mãe de Salomão, Betseba, se apresentou a Davi e disse a ele: Rei, meu senhor, tu prometeu que meu filho reinaria. E Davi, chamando Salomão ainda menino, irmãos, chamando o profeta, ordenou que ele fosse ungido rei no seu lugar. E Deus, irmãos, tinha em Davi um segredo. Davi não foi escolhido pelo homem, foi escolhido pelo Senhor. Davi foi o Senhor que o separou. O Senhor que disse ao profeta: provide um rei segundo o meu coração.
Então Davi tinha uma intimidade diferente com Deus. Tudo que Davi buscava, o Senhor se manifestava e cumpria o desejo do coração de Davi. E Davi partiu e ficou Salomão. E Salomão, na sua simplicidade, com o peso da responsabilidade, pediu sabedoria. O povo era grande, tempo, os irmãos deles não entenderiam porque ele ia reinar. Não era ele o mais velho, mas era o desejo de Davi. E na misericórdia de Deus, o Senhor o colocou como rei. E deu sabedoria. Com a sabedoria vinda do céu, vinda do alto, Salomão foi conquistando o povo, conquistando o respeito, conquistando tudo aquilo que o coração dele desejava. Ouro, a prata, o reino cresceu. A palavra fala que nunca houve nem haverá um rei tão próspero como foi Salomão. E o coração, irmãos, cheio de sabedoria, ele passou a escrever, como escreveu os livros, Cantares de Salomão, uma declaração poética de amor, palavras bonitas, escreveu o provérbio. E no Eclesiastes, Salomão já estava cansado. Salomão já tinha percebido que tudo passa, tudo na vida passa, que a vida do homem sobre a terra ele é um conto ligeiro. Ele possa ser rei, possa ter o respeito do povo, possa ser sábio, possa ter a beleza, possa ter tudo o que o ouro e a prata proporcionar. E também o pobre, que possa viver da misericórdia, que não tenha nenhuma casa, que não tenha nada, um dia também vai passar. Tudo passa. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Tudo passa. O que fica é o que você alcançou do Senhor. É aquele que lembrou. Por que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade? Porque os dias mal vêm. O fim chega. Tudo tem um início. Tudo tem um meio, tudo tem um fim. Bem-aventurada é a tua alma que já foi despertada pela presença do Senhor. Salomão percebeu, irmãos, que tudo era vaidade, Nada adiantaria que ainda que ele não quisesse, com o passar dos anos, ele caminharia para a eterna morada do homem. O pó voltaria de novo a ser pó. E o que sobraria, bendito seja o Senhor, é aquilo que ele tinha guardado, vindo de Deus dentro do coração. Porque os dias mal vêm, dá glória a Deus nesta tarde, aleluia. Porque você tem lembrado do teu Criador, do teu Deus, do teu Senhor, do teu pastor, do teu amigo, e o teu coração é morada do Espírito Santo de Deus, irmão. No dia mal, quando ele bater na porta da tua casa, quando vir sobre a tua casa a enfermidade, quando vir a guerra, quando vir a tribulação, quando vir a luta, o Senhor vai te dar força de passar por tudo isso. Por quê? Porque você lembrou do Senhor, porque você aplicou o seu coração no Senhor. O próprio Salomão escreveu: melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Parece loucura, mas ele escreveu, irmão, porque ele já tinha aprendido, bendito seja o Senhor, é que na loucura e na embriaguez o homem toma certas atitudes que vai se arrepender depois. Você chega numa festa, você vai beber, se embriagar, cantar, dar risada, fazer tanta coisa, não está nem preocupado com o dia da manhã. Quando você chega na casa do luto, quando você entra, quando você olha num esquife, você vê alguém que já cumpriu os seus dias, que está lá deitado, e dali é para o cemitério, irmão, seu coração volta: olha, hoje é ele, amanhã pode ser eu. Como está sendo os meus dias, como estou sendo com a minha casa, como estou sendo com o meu filho, como estou sendo com a minha esposa,
esposa, como estou sendo com o meu marido, como estou sendo na minha empresa, com os meus amigos de trabalho, como estou levando a minha vida. Olha, um dia eu vou estar ali também, e qual será o meu legado, qual será a minha história, o que eu vou deixar passado? Anda alguém lembrar do meu nome, lembrar daquilo que eu fazia e do caminho onde eu andava, que cheiro ficará, o que ficará marcado, relatado na minha história? Dá uma glória a Deus nesta tarde. Se você lembra do teu Criador nunca se esquecerá de ti, e no momento da angústia, no momento da guerra, no momento da dificuldade, no momento que a peleja aumentar, no momento que o fogo se aquecer 7 vezes e que a loucura tentar tomar a tua mente e o teu coração já machucado por tanta coisa, já clamar por socorro, e algum espírito quiser abrir uma porta para que você entre no caminho da embriaguez, no caminho da droga, no caminho onde você jogará fora todas as promessas do Senhor e tudo aquilo que você plantou, onde se perde uma casa, onde se perde uma esposa, se perde filhos, onde se perde tudo aquilo que você lutou e que você suou para conseguir, debaixo da minha palavra, nesses dias ainda que o teu olho material não veja, ainda que você não perceba com os sentidos da tua própria carne, mas a tua alma será acolhida pela presença do meu Espírito, te dando paz, falando dentro do teu coração: filho, tenha paciência, do mesmo jeito que a guerra chegou, ela vai embora, do mesmo jeito que a tribulação chegou, ela vai embora, do mesmo jeito que a enfermidade está dentro da tua casa, vai chegar o dia que ela vai embora. Você vai ser um homem, uma mulher com a planta, irmãos, como pé, aleluia, como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Pode vir a seca, pode vir a queimada, pode vir tudo que vir, a raiz dela está lá no fundo, buscando água, buscando a presença de Deus. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Você é uma planta plantada ao contrário, é por isso que Satanás ainda não te matou, é por isso que a loucura, aleluia, não te levou para caminhos pecaminosos, é por isso que quando alguém disse: olha, o cálice que você bebeu, se eu fosse você eu abandonava tudo, eu esquecia tudo, de que adianta tocar, de que adianta cantar, de que adianta se apresentar diante do Senhor e dizer que Ele te ama, se Ele permitiu que o fel tomasse a tua boca, que o luto entrasse dentro da tua casa e que a tristeza andasse como companhia da tua vida. Dá glória a Deus nesta tarde. A tua raiz está no reino da minha glória, é por isso que Satanás ainda não te matou e não te matará. Te prepara, quando o dia mau chegar na tua vida, quando a tribulação e a tristeza quiser fazer uma cabana dentro da tua casa, eu te prometo hoje, não faltará palavra na boca de um homem, de uma mulher de Deus, como anjo entrarão na tua casa para levar aquilo que você precisa e te dar força para você continuar a tua jornada, irmão. Os anos passam, a saúde passa, a beleza da carne passa, a força física passa. Salomão, por certo, quando escreveu, se lembrou dos dias de mocidade, dos dias em que era novo, dos dias de tanta glória, mas ele percebeu que tudo isso estava acabando e ele estava caminhando para o mesmo caminho que o pai tinha ido. Veio do pó, voltará ao pó. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Eu te prometo hoje te segurar debaixo das minhas asas e não deixar que você seja arrebatado pelos desejos da tua carne e que a loucura possa te tomar. Ah, Senhor, mas eu estou passando dias maus, eu estou passando dias difíceis, o meu emprego se foi, Senhor, a minha casa está uma bagunça, os meus filhos já não me escutam mais, Senhor, eu já não sei que rumo tomo. Senhor, te diz nesta tarde, haja paz dentro do teu coração e tem espírito, irmão, que nós não vence com a força da nossa língua, nós vence debaixo de jejum e de oração. Ah, mas eu lembrei de ti na minha mocidade, Senhor, eu ainda tenho guardado quantos recitativos, quantos salmos, quantos cultos dominical eu fui, quantas escolinhas dominical eu fui, Senhor, quantos dias eu estava na tua casa, quantos dias eu estava buscando a tua presença,
presença. Tantos dias, Senhor, enquanto um ia para um lado, outro ia para o outro, eu estava aprendendo a tocar o instrumento que eu toco hoje, na maia. Tantos dias, Senhor, eu tive que fugir de tantos para que Satanás não arrancasse o que estava dentro do meu coração. Os anos passaram e os dias maus chegaram e não vão embora. Fala comigo nesta tarde. Te diz o Senhor, se você ficar firme, eu te prometo hoje, passar o vento da misericórdia e levar embora tudo que está atrapalhando, para que o sorriso volte no teu rosto, para que você possa dizer: fui moço, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. O que é que está faltando? Se está faltando força, receba força. Se está faltando fé, receba fé. Se está faltando uma mente sadia, se está faltando paz na tua mente e o sono para te tomar na tua cama, para que Satanás não fique fazendo uma guerra nas madrugadas intermináveis, Senhor te diz: haja paz na tua vida, a que você possa entender que tudo é vaidade, mas lembra-te do teu Criador. O ter hoje ou perder amanhã é vaidade. Aleluia. Tudo que é material passa, tudo que é matéria fica. Aleluia. Mas aquilo que é espiritual, que o Senhor colocou dentro do teu coração, te conduzirá à vida eterna em glória no céu. Guarda esta palavra nesta tarde. Salomão escreveu, irmãos, dos dias maus. Ele vem para o justo e vem para o injusto. Os dias maus passam na minha e na tua casa. Mas para encerrar esta palavra, que haja paz no teu coração, para que quando a alegria se manifestar no teu caminho, tudo prosperar, a saúde estiver dentro dos teus termos, a abundância, a prosperidade tomar a tua vida material, os teus filhos estejam em volta da tua mesa, como lhe ver os teus netos, para que quando Deus der esse tempo de paz, para que a que você não se embriague em tudo isso e não esqueça do teu Criador. Também nesta tarde receba a paz, porque os dias maus chegarão. O dia da guerra, o dia da luta, o dia que a paz vai embora e que tudo parece que luta contra a prosperidade. O dia que o luto bater à tua porta, para que nesse dia você não venha a enlouquecer na tristeza e blasfemar contra o Deus que te ama. Aleluia, guarda esta palavra. Lembra-te do teu Criador, porque os dias maus vêm sobre a terra. Mas eu te prometo hoje te tirar por cima de tudo que se apresentar no teu caminho. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de clamar. O que é teu, vou dar na palma da tua mão. O que a palavra te prometeu que fará, ao seu tempo o Senhor te entregará. Não desista, não desanime, não volte para trás, não arrede um pé do lugar onde o Senhor te colocou, e Ele entregará na palma da tua mão a tua vitória. Ah, Senhor, mas eu desejei aquilo e não aconteceu, eu sonhei aquilo e não se realizou. O importante é que a presença de Deus está dentro do teu coração. Guarda esta palavra, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando chegar os dias maus, o Senhor possa ter te dado força para passar por eles. E quando tudo terminar, quando findar os teus dias, que alguém possa ter alegria, mesmo com lágrimas nos olhos, de dizer: este serviu o Senhor, foi um bom pai, foi uma boa mãe, governou bem a casa, foi um bom filho. Dorme o sono do justo, vai ficar a saudade, os exemplos de fé, de alegria, de temor ao Deus dos exércitos. Guarda os teus pés, aleluia, e tenha certeza de uma coisa: se a lamaca talamaia, se espremeu tudo na tua vida, se está tudo espremido, se não está vendo caminho para lado nenhum,
fica firme, fica firme. Quando Satanás se levanta com todas as forças, e quando parece que não vai dar mais, é quando o Senhor chega e levanta a tua cabeça. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, continuamos na tua presença santa, Senhor. Graças te damos, porque tu nos ama e todo instante da nossa vida tu tem criado um caminho novo para manifestar dentro do nosso coração a tua presença. Ainda que a nossa carne luta, combata 24 horas, Senhor, para ver se nos afastamos de ti e andamos segundo os desejos que o mundo coloca diante de nós. Mas graças te damos que a tua força é maior dentro de nós. E ainda que o inferno inteiro se manifeste, Senhor, a todo instante, lembramos-nos da tua palavra. Aleluia. Não nos esquecemos de ti e temos certeza que no tempo certo tu entregarás a vitória na palma das nossas mãos. Te damos graça por esse santo culto, pelos hinos cantados, pela presidência que tu nos tem dado, pelos assuntos que falamos, Senhor. Somos tão pequenos, fracos, imperfeitos, não sabemos fazer a tua vontade como tu mereces, mas te amamos do fundo do nosso coração. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu tem preparado, pelos nossos amigos, ouvintes, irmãos, por todo aquele, Senhor, que tirou um tempinho para ouvir a tua palavra, para ouvir o som do instrumento, para ouvir falar do teu nome de Pai, Senhor. Socorre, manifesta com o teu milagre, e teu nome de Pai será glorificado. Te damos graça pela tua palavra que tu mandou nesta tarde, nos trazendo em memória livro de Eclesiastes, Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Nos desperta para te servir, Senhor, e nos dá força para ficarmos firmes nos dias maus, para que não venhamos a esquecer que depois da tempestade vem a bonança, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Te damos graça por tudo em tudo, em Jesus teu Filho bendito em eterno.